por um lado a gente tem, poxa, é meio que uma percepção de todos, né, que a tecnologia não é só o futuro, mas é o presente já, né, da economia. É a nova economia baseada em tecnologia, baseada até em alguns monopólios que essas empresas têm, né? Google é praticamente uma empresa monopolista, Microsoft é uma empresa monopolista em algumas coisas, né? Tesla não tem, ainda está no início de um ciclo de desenvolvimento de uma indústria, né? Porque ainda está longe do carro, o carro a energia, movido a energia elétrica ser aí dominante, né? Entre o setor automobilístico, mas por um lado tem essa crença e por outro lado tem os preços já bastante altos por conta justamente dessa percepção. Então, como é que o investidor de longo prazo pode fazer para interpretar essa situação? Eu acho que aí que é importante ver os sinais de valoração desses papéis, né? Porque como você estava falando, olhando o price to earnings, o preço sobre lucro da Tesla, já estava altamente esticado, né? Mas olhando como o earnings da Tesla é quase inexistente, e até os mais críticos dizem que ele, mesmo que teve nos últimos 2 trimestres de resultado contábil positivo, tem muito jogo de contabilidade, tratamento contábil, que talvez até isso poderia ser questionado. Mas enfim, eu prefiro até olhar, no caso de uma empresa como essa, que é de crescimento e com pouco lucro, olhar o price to sales, que é o preço sobre vendas. E olhando esse indicador, esse é o que mais surpreende, porque assim, nos últimos 5 anos, o preço sobre venda da Tesla vinha em alguns momentos mais esticado, lá em torno de 8 vezes receita. Isso já é bastante. Comparando com a Apple, nesse mesmo período, a Apple negociava a 3,7, um pouco menos, 3, 13,4, 13,2. Mas a partir de 2020, começou assim nessa mania, euforia com a Tesla, que ela começou a ser negociada a 7, 8, 10 vezes, e aí nas últimas 2 semanas, chegou a ser negociada 18 vezes a receita. Então tem empresa que negocia 18 vezes, o SP500 lucro médio histórico é 20 vezes, 18 vezes. A Tesla estava negociando isso a receita. Então a gente vê como o mercado se esticou demais, se excedeu nesses últimos meses, especialmente agora nessas últimas 2 semanas. E acho que agora o mercado reprecificando talvez esse excesso de valor nesses papéis. E sobre a pergunta de reserva de valor, eu acho que é um pouco precipitado encarar essas empresas como reserva de valor, especialmente uma Tesla, que está uma empresa ainda em crescimento, no mercado novo, que não dá para dizer que é um mercado estável. A Apple, ok, já dá para aceitar mais. Uma Google, uma Amazon, também. Mas mesmo assim, encarar ações de empresa como reserva de valor, por mais saudáveis que elas sejam, que não é o caso da Tesla, acho que é uma percepção equivocada de como tratar a renda variável no portfólio. São empresas com potencial, mas o preço importa. Comprar a própria Apple, que eu estou olhando aqui, eu não consigo botar o gráfico na tela agora, mas a própria Apple, nos últimos 3 meses, nesse mesmo indicador preço sobre venda, começou a ser negociada a 8 vezes preço sobre venda. E a Apple não é uma empresa pequena, não é uma startup, é uma empresa que tem 250 bilhões de receita ano. O que o mercado espera? Que ela vai assumir todas as empresas dos Estados Unidos e virar quase que o tamanho de um governo de alguns países? Acho que é um pouco otimismo demais. A Apple, só para o pessoal ter uma ideia, com o valuation da Apple dá para comprar 2 vezes toda a Bovespa e ainda sobra uns 400 bilhões de dólares de troco. Né? Esse é o valuation da Apple hoje. Exatamente. Então esperar que essas empresas cresçam muito também é esperar demais, né? Até aproveitar para concluir o pensamento da Tesla e desse indicador preço sobre receita. Essa é sempre uma das avaliações dos analistas. Não, como a empresa está crescendo, o crescimento exponencial, vale a pena a gente pagar porque a empresa vai crescer muito. Mas se olhar o crescimento da receita da Tesla, nesse segundo trimestre, chegou ao menor crescimento anual dos últimos 5 anos. Foi 3% de crescimento anual da receita. 3%, isso não é crescimento exponencial. Então o mercado
está pagando já demais e algo que ainda é muito incerto, né? O crescimento futuro. E obviamente que tudo isso está ligado, né, a esse novo mundo onde a realidade é juros zero para o poupador em ativos de renda fixa de menor risco. Perfeito. E um pouco acima de zero para ativos de renda fixa de muito risco, né? Então, onde não há alternativa de buscar retorno, o risco aumenta exponencialmente, sem que o retorno necessariamente aumente na mesma proporção, né? E isso me cheira a um conceito chamado fragilidade, né? Porque qualquer gripe aí pode fazer com que esse arranjo todo se desfaça, não? Perfeito. Essa análise que os investidores precisam fazer, e a gente está testemunhando que isso, nesse momento, na Bolsa Brasileira. Selic está em 2% ao ano, se tirar imposto de renda, inflação é retorno negativo, então a gente precisa buscar mais retorno. Só que nessa busca por mais retorno, a minha avaliação é que os investidores acabam encontrando muito mais risco e não necessariamente retorno. Só que risco é aquela coisa que parece que fica meio fora do radar, invisível, e só se materializa quando há uma turbulência no mercado, e aí quem está nadando nu que a gente vê no meio daquela volatilidade. Então é preciso avaliar muito bem sim, é necessário diversificar, sim, é preciso buscar mais retorno, mas é preciso também ter cuidado nesse cenário, porque não está fácil.